Então, só para a gente relembrar, a última coisa que a gente fez no capítulo 2 foi analisar o potencial, o efeito do potencial periódico sobre o movimento do elétron, né? Como ele se deslocava. E para isso, a gente resolveu a equação, a gente não resolveu, mas eu dei as respostas para vocês. A equação de Schrödinger, no modelo de Kronig-Penney, tinha duas autofunções que poderiam acontecer. Uma delas era da onda senoidal, que dava origem às regiões permitidas, às bandas permitidas. E a outra era uma exponencial decrescente, que dava origem às bandas proibidas, né? Isso porque a gente viu também que se os elétrons difratassem naquelas barreiras de potencial de Kronig-Penney e tivesse uma interferência construtiva, isso daria origem às bandas proibidas, porque quando eles se reconstruíam positivamente, né, tinha uma construção, uma interferência positiva, né, a gente teria duas autofunções para o mesmo valor de K, e isso não poderia acontecer, certo? Agora aqui eu vou mostrar para vocês, é mais ou menos a mesma coisa, eu vou mostrar como aparecem também essas bandas proibidas e permitidas de uma outra visão, tá? E eu acho que é mais fácil de vocês verem essa aqui, certo? Para entender banda proibida e banda permitida, certo? Então a gente vai começar aqui, né, com o que eles chamam de formação imaginária do cristal, ou pode ser o diamante, a partir do átomo de carbono, tá? Dos átomos de carbono separados. Então, o átomo de carbono tem essa configuração eletrônica aqui, tá? Um S2, 2S2, 2P2. Ele tem 6 elétrons, o átomo de carbono. No orbital S, a gente sabe que tem, se a gente fizer um quadradinho, né, para o orbital, a gente tem um elétron com spin para cima, podem ser colocados 2 elétrons, um com spin para cima e um com spin para baixo, tá? No 2S é a mesma coisa, pode ser colocado 2 elétrons, um com spin para cima e um spin para baixo. No orbital P, é possível colocar até 6 elétrons, né? Primeiro a gente vai preencher todos com spin para cima ou todos com spin para baixo e depois vai começar a preencher com os spins contrários, tá? Então, aqui seria uma caixinha quadrada com 2 estados, um estado com spin para cima e um estado com spin para baixo. Aqui seriam 3 caixinhas, né? Cada uma pode ter 2 elétrons, mas a gente preenche prioritariamente as caixinhas que estão vazias, com todos eles com o mesmo spin para cima, por exemplo. Depois a gente volta e começa a preencher com o spin para baixo, tá? Cada ponto, cada lugar desse onde os elétrons estão ficando é chamado de estado, tá? Então, tem o estado, 2 estados aqui, 2 aqui, 6 aqui, né? Certo? Então, vamos pegar, aqui a gente tem a separação atômica, tá? Que a separação aumenta. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, eu estou com os átomos bem separados, e eu só tenho, então, o diagrama aqui para a energia desses orbitais para um átomo só. Então, é 1s, 2s, 2p, tá? Um único átomo aqui. No 1s, a gente vai ter, para vários átomos, para n átomos, 2 n estados, porque eu posso pôr 2 elétrons. No 2s é a mesma coisa, 2 n estados, porque eu posso pôr 2 elétrons. No P, eu tenho 6 n estados, porque podem ser colocados até 6 elétrons, tá certo? Agora, aqui os átomos estão isolados. Eu vou começar a aproximar eles, ou seja, eu vou diminuir a separação entre eles aqui, tá? Começo a diminuir. Na hora que a gente começa a diminuir essas distâncias, vai ter um S2 aqui, um S2 aqui, um monte de um S2, todos juntos, né? E à medida que estiver colocando junto, os níveis vão
se juntando e vão alargando, vão fazendo uma banda aqui um pouquinho maior, tá? Todos esses S aqui vão ficar se sobrepondo e vão aumentando a largura aqui da energia. Então, a gente já não tem um único nível, mas a gente começa a fazer uma banda dessas energias 1S, porque são várias, tá? A mesma coisa no 2S e a mesma coisa no P, tá? Então, a gente vai juntando todos os estados, tá certo? E vai formando, sai nível de, quase contínuo dentro da banda, né? E esse aqui a gente não vai acionar. Por quê? Porque esses elétrons aqui eles estão muito ligados no núcleo e não vão participar de nenhum movimento de condutividade ou ter uma mobilidade. Ok. E agora? Estão ouvindo? Tá, vou repetir então. Aqui, os átomos estão isolados, então os níveis são discretos em energia. Tá? A gente vai juntando esses N estados 2S e a gente vai ter um alargamento que a gente vai chamar de banda também. Tá? Uma banda onde eu tenho 2 N estados agora. Eu estou colocando vários átomos de carbono. Aqui é a banda do nível P. Tenho 6 N estados aqui. Ok, eu vi que eu tenho uma perda de sinal aqui. Já voltou? Alô? Pessoal, eu posso sair novamente, tá? Posso fazer isso. Ok, vamos fazer assim. Eu vou sair, vou isolar esse carbono. A gente viu a configuração eletrônica do carbono, viram os níveis de energia discretos aqui para o carbono separado, né? E agora a gente vai começar a juntar vários carbonos, N átomos de carbonos, tá? A gente falou que esse nível aqui, ele não é importante no caso do nosso estudo, porque esses elétrons aqui, eles estão fortemente ligados ao núcleo e não vão participar da condutividade, tá, do material. Nem os elétrons são móveis aqui, nesses níveis. Então, o que a gente vai ter que estudar vão ser os níveis aqui mais altos, tá? Mais de fora do átomo, certo? Então, no caso dos estados 2S, né, e 1S, a gente pode ter 2 elétrons em cada estado. Então, a gente diz que tem 2 N estados, tá? A gente tem 2 estados, um com elétron para spin para cima, um elétron com spin para baixo. Se eu tenho N átomos, eu tenho 2 N estados. No caso do P, eu tenho 6 lugares para a gente colocar elétrons, porque aqui cabem 6 elétrons, né? Então, para N átomos, eu vou ter 6 N estados, certo? Aí eu continuo juntando, né? Vou diminuindo a distância entre os átomos de carbono. Continuo diminuindo até que chega uma hora que os níveis 2P e 2S, essas bandas, né, que vão aparecer aqui, elas se juntam, tá? Então, elas se fundem aqui a uma certa separação atômica. Então, eu vou ter uma mistura de banda P com banda S, tá?
Nessa região aqui, então, se eu tinha 2 N-estados, esse aqui e 6 aqui, nessa região eu vou ter a soma desses dois. Então, nessa região, eu vou ficar com 8 N-estados, tá? Nessa banda grande que formou aqui. Só que aí a gente continua aproximando, continua aproximando. Na hora que a gente continua aproximando, vai chegar uma hora que a energia vai ser tão grande que a banda vai abrir outra vez em 2 bandas diferentes. Ela vai se dividir aqui. Na hora dessa divisão, esses 8 N-estados que eu tinha aqui, agora, vão ser divididos dessa forma. 4 N-estados aqui e 4 N-estados aqui. Tá? Eram 8 e dividiram em 2. Tá? Então, fiquei com 4 N-estados aqui e 4 N-estados aqui. Tá? Se eu continuo aproximando mais, vai chegar uma hora, né, que essas bandas vão só ficar cada vez mais longe. E a energia aqui vai ficar muito alta. Tá? Então, chega uma hora que ela para de crescer, né? A gente para de conseguir colocar os átomos juntos e a gente chega na distância que é chamada parâmetro de rede do diamante, que é justamente quando a gente viu a estrutura cúbica simples, aquelas estruturas tridimensionais, que era o que? A aresta do cubo. Tá? Então, a aresta do cubo é o parâmetro de rede do material, tá? Que é essa distância aqui, que é uma distância de equilíbrio. A gente chegou num equilíbrio energético nesse ponto aqui. A gente não consegue aproximar mais, tá? E se a gente separar, a gente desfaz a estrutura do diamante, certo? A separação entre esse lado e esse lado é chamado de energia do gap, ou energia proibida. Né? São aquelas regiões proibidas para o elétron que a gente já viu no capítulo anterior. Tá? Aqui a gente ficou com 4N elétrons, na banda mais baixa. A banda mais baixa é chamada banda de valência, mais baixa em energia. E a banda mais alta em energia é chamada banda de condução, certo? E aqui, pessoal, eu continuo com 4 N-estados e 4 N-estados. Então, para onde que foram aqueles 4 N elétrons que eu tinha aqui, no começo? Antes, eu tinha 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 N elétrons aqui, 2 N elétrons aqui. Tá? Agora que eu separei em 4 N estados, tanto para energia mais baixa quanto para energia mais alta, aonde foram parar os 4 N elétrons? Os 4 N elétrons vão tender a ficar na banda de menor energia. Sempre é assim, tá? Sempre eles vão tender a ficar na menor energia. Então, essa banda que tinha 4 N estados, eu preenchi com os 4 N elétrons. Então, não tem mais nenhum lugar vazio aqui. Todos os 4 N estados estão preenchidos. Aqui eu tenho 4 N estados, mas nenhum está preenchido, porque só tinha 4 N elétrons e eles ficaram aqui, tá? Então, essa banda aqui está completamente preenchida com elétrons e essa região está completamente vazia. Todo mundo entendeu até aqui? Sim, energia não é que seja assim mais estável, tá? Mas é uma questão de organização. Você também prefere ficar na menor energia, todo mundo, né? Se você, ou você pode ficar descansando, ou você vai ficar correndo, quer dizer, menos os atletas, né? Eu prefiro ficar correndo, mas é diferente, tá? Sempre a gente tende a ficar na menor energia possível. Né? Você não vai ficar gastando energia à toa, certo? E a gente já vai ver que ele não vai ficar aqui na banda de valência a vida inteira, vai depender do material. Mas vamos ver aqui agora, tá? Então, vamos lá.
Aqui menor energia, aqui maior energia, né? E tem uma energia de gap aqui. Vai depender também desse tamanho da energia do gap, tá? Para eles ficarem todos aqui, certo? Vamos lá. Aqui, ó, até agora eu estou mudando um pouco o desenho, tá? Aquela banda de valência, tá? Eu estou colocando aqui embaixo. E a banda de condução estou colocando em cima, tá? Estou simbolizando por uma linha aqui, ó. Uma linha aqui e uma linha aqui, certo? Essa banda, a gente viu, é a banda de valência, tem 4 N estados e 4 N elétrons. Então, ela está completamente preenchida, tá? E a banda de condução está vazia. A separação aqui é a energia do gap, que é a região de energias proibidas, que a gente já viu. Nesse caso aqui, gente, a gente tem um isolante, porque essa energia aqui é muito grande, independente da temperatura que esse material esteja, tá? Os elétrons não conseguem sair daqui e virem para essa outra banda, porque essa energia é muito grande, tá? Então, você não consegue tirar um elétron daqui e jogar para cá. Se a banda de condução está vazia, esse material não vai conduzir energia. Então, por isso que ele é chamado de isolante, certo? Eu posso ter um material parecido com o isolante, mas com uma energia de gap menor. Esse material aqui, na temperatura de 0 Kelvin, ou zero absoluto, sem nenhuma energia térmica, tá? Ele é um isolante também, porque todas as camadas aqui, todos os estados vão estar preenchidos na banda de valência, e aqui, como a energia térmica é zero, o elétron não consegue ter energia para vir daqui para cá, mesmo que o gap seja pequeno, tá? Se a gente aumentar um pouco a temperatura, o elétron aqui já pode ganhar energia. Como essa energia aqui é pequena, ele pode vir para a banda de condução. Então, na temperatura ambiente, tá certo? Esse material aqui vai ter elétrons nessa região aqui, que é a banda de condução vazia. E esse tipo de material com gap pequeno é chamado de semicondutor. Tá? Todo semicondutor a 0K é um isolante. Nem todo isolante é um semicondutor, certo? Então, o semicondutor é um isolante a 0K, ele não conduz, porque os elétrons estão todos aqui embaixo. À medida que você aumenta a temperatura, os elétrons conseguem vir para a banda de condução, porque essa energia aqui é baixa, e aí você tem a condução aqui, certo? No caso de um metal, a gente não tem bandas assim separadas por gaps de energia, tá? Ou a gente tem uma mistura das bandas, ele para aqui, ó, o metal, cadê? O metal vai parar aqui, ó, tá? Na formação dele. Então, aqui a gente tem uma mistura de banda de valência com banda de condução. Nesse caso aqui, a gente tinha 8 N estados, que são esses aqui, e tem 4 N elétrons. Então, tem estados vazios para os elétrons se movimentarem aqui tranquilamente, tá? Então, quando a gente tem ou uma superposição de bandas ou bandas parcialmente cheias, a gente está falando de um metal. E ele conduz, o elétron não precisa sair de uma banda e ir para outra para conduzir. Ele pode conduzir aqui dentro, porque existem espaços vazios e espaços, e os elétrons, né, onde eles podem se mover aí dentro. Certo? A energia de gap do semicondutor, do silício, é 1,1 eletronvolts. Tá? Então, é bem menor do que a do diamante, que é 5 eletronvolts, e os isolantes normalmente têm essa energia aqui bem maior, né, da ordem de 10 eletronvolts. Entendido até aqui? Perguntas? Não? Ok, vamos continuar. Deixa eu só anotar a presença de mais um aqui. Pronto. Continuando. Essa energia de gap, tá,
ela pode ser de 2 tipos, certo? Essa separação entre a banda, aqui é outro desenho da banda, tá? Parabólica, a gente já vai ver mais para frente, né? Então, na verdade a gente já viu isso, né? A relação de energia de dispersão para o elétron livre era E igual H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2N. Esse E em função de K, energia em função de K, dava uma parábola, né? Porque é a K ao quadrado, certo? Então, essa energia aqui mais baixa, né? A banda de energia mais baixa ocupada, chamada banda de valência, e a gente está aqui no zero de energia, por convenção. A mais baixa banda de condução em energia, tá? Ela é colocada aqui, e a diferença aqui da energia do gap é zero e a energia do gap. Então, a energia aqui onde os elétrons vão estar é exatamente o valor aqui dessa energia de gap. Tá? Quando o máximo da banda de valência e o mínimo da banda de condução estiverem em pontos dentro da zona de Brillouin que tenham o mesmo valor de K, lembrando que K está associado com o momento da partícula. Momento igual a H cortado K. Então, se eles têm o mesmo valor de K, as partículas têm o mesmo momento, tá? Então, nesse ponto aqui, a mais baixa banda de condução e a mais alta banda de valência no mesmo valor de K geram um material com um gap que eu chamo gap direto. Tá? Se a banda de condução ou a banda de valência, qualquer uma das duas, estiverem em posições diferentes de K, o que acontece? O momento da partícula aqui é diferente do momento da partícula aqui, porque está em K diferente e o momento é igual a H cortado K. Então, nesse caso aqui, a gente chama que esse material aqui tem um gap indireto, tá? Esses valores de energia, tanto mais baixo de condução quanto mais alto de valência, eles são calculados usando esses pontos aqui, gama, X, delta, L, tá? São pontos especiais dentro da primeira zona de Brillouin e são estudados pela teoria de grupo, tá? E por noções de simetria também, tá certo? A gente não vai ver isso, basta vocês saberem que se as bandas estão com o mesmo valor de K, o gap é direto. Se elas têm um valor diferente, o gap é indireto. Porque não existe uma única banda, tá? Aqui são várias bandas de condução, tem uma para esse lado aqui, tem uma no mesmo valor de K, só que ela é mais alta, aqui também é mais aberta, mais fechada, são vários tipos. A gente só pegou a mais alta de valência e a mais baixa de condução, tá? É isso que a gente vai estudar, não as outras bandas, só essas aqui, certo? Quando? Por que esses gaps aqui, eles são importantes, né? A gente fica falando de gap direto, gap indireto. Porque dependendo do gap, do tipo de gap, o material vai servir para fazer algum certo dispositivo. Tá? No caso de dispositivos emissores de luz, tá? Como os LEDs, os lasers, tá? A gente vai querer o quê? A gente vai querer um material com gap direto. Tá? Por quê? Porque eu vou jogar o elétron lá para cima e quero que ele imediatamente desça, emitindo o excesso de energia na forma de luz. Tá? Então, esse processo aqui, eu vou precisar só fazer conservação de energia. Energia mais alta, energia mais baixa, o excesso sai na forma de luz. Tá? No caso do gap indireto, tá? Isso aqui vai precisar também fazer a conservação do momento, porque o momento aqui é diferente daqui. Para fazer essa conservação de momento, a gente vai precisar do auxílio de uma outra partícula, que a gente só vai falar aqui meio por cima, que é chamada de fônon. Tá? Fônon é o equivalente ao fóton
para a onda sonora. Então, a gente tem a onda eletromagnética e tem associada a ela um fóton. Então, a onda eletromagnética se propaga como onda e vai interagir com a matéria como partícula. Tá? Dentro dos cristais, a gente tem aquele modelo de átomos, vocês já viram isso, acho que no segundo grau. O modelo é o modelo de um átomo ligado com uma molinha no outro átomo, e assim vai. Mas é tudo ligadinho por molinhas, né? Então, se você puxar um átomo só, ele vai começar a vibrar, a mola vai começar, a mola estica e volta, e isso faz uma vibração dentro da rede. Essa vibração dentro da rede gera ondas sonoras. Tá? São 4 tipos: onda longitudinal óptica, onda longitudinal acústica, onda transversal óptica e onda transversal acústica. Tá? Só para saber, são essas 4 que vão estar funcionando dentro do cristal. E essas ondas, né, esse movimento de onda, quando o elétron passar, ele vai sentir. Só que ele vai sentir isso na forma de uma partícula relacionada a essas ondas sonoras, que a gente vai chamar de fônon. Então, o fônon é a vibração da rede, tá? É a partícula associada a essa onda sonora que vai percorrer toda a rede, certo? Então, para fazer essa recombinação aqui, para o elétron sair agora da banda de condução e vir para cá, eu vou precisar que ele entregue energia para a rede, né? Ou seja, ele vai entregar energia para o fônon, né? Vai aparecer um fônon aqui, com um momento compatível para fazer essa conservação de momento do elétron daqui para esse elétron com um momento aqui, tá? É mais um corpo que aparece. A gente não vai estudar isso a fundo, tá? A gente só vai falar mais desse fônon mais para frente, quando for falar de mobilidade, tá? Mas vai ser tranquilo, tá bom? Bom, então, e esse material com gap indireto, então, ele vai, por exemplo, não é bom para emissão de luz. Por quê? Porque você quer que, na hora que você coloque elétrons aqui, eles já voltem rapidamente e emitam luz. Aqui, o que vai acontecer é que o elétron vai para lá, vai ficar esperando um tempo, daí vai entregar energia um pouco para o fônon, daí ele consegue chegar nessa energia, e daí talvez ele emita alguma radiação radiativa aqui, ou pode entregar também a energia para a rede sem emitir luz, certo? Mas esse dispositivo, ele não é de jogar fora, tá? Principalmente porque é o silício. Tá? Esse dispositivo vai servir bem como um material para a gente fazer célula solar. Porque no caso da célula solar, o que a gente quer? A gente vai jogar a luz aqui no material. Na hora que a gente joga a luz, acontece um efeito de absorção, a gente já vai ver. Esses elétrons vêm para cá. Na hora que o material absorve luz, ele criou aqui uma carga positiva, aqui uma carga negativa. Essas cargas que foram criadas com a luz que está sendo jogada em cima do material, elas vão ter que ser tiradas na forma de uma tensão ou de uma corrente, porque é o que a gente quer gerar corrente elétrica a partir da iluminação, tá? E para isso, eu vou querer, então, que os elétrons não se recombinem rapidamente. Quero que eles demorem um pouquinho mais para poder tirar eles aqui do material, na forma de tensão, na forma de corrente, tá? Então, esse material aqui, os elétrons ficam mais tempo, dá tempo de eu tirar ele para um circuito externo. Nesse caso aqui, na hora que eu jogo luz, o elétron vai para lá e já cai de volta rapidinho, não dá nem tempo de eu pegar eles na forma de potencial, certo? Então, esses são os efeitos, né, do gap direto e do gap indireto aqui para o material. Bom, vocês entenderam? Outra coisa, essa banda de valência e banda de condução que aparecem aqui, tá certo? Elas foram determinadas a partir da zona de Brillouin, tá? Então, a gente está trabalhando dentro da zona de Brillouin. Bom, continuando. Agora eu vou fazer a definição para vocês da carga positiva que aparece no material.
tá? Quero que vocês prestem bem atenção aqui para não fazer confusão. Estou mostrando aqui a banda de valência, que é a mais baixa em energia, que a energia a gente vai colocar sempre energia zero na banda de valência, e a banda de condução, a energia é o tamanho da energia do gap. Tá? Então, no caso do silício, aqui é zero, aqui é 1,11 elétron-volts, certo? A energia é pequena, aqui, então com a temperatura ambiente eu posso excitar um elétron que estava na banda de valência e jogar ele aqui para a banda de condução. Tá? Esse estado vazio que ficou aqui, depois que eu tirei o elétron, tá? Ele é uma partícula, o estado vazio, ele é uma partícula. É uma partícula que tem carga contrária do elétron, tá? Então a carga dele é mais E, 1,610 a menos 19 coulomb positivo, tá? É a carga dessa lacuna. O vetor de onda, né? Para onde que é essa lacuna, que é um portador agora, um portador de carga, um portador positivo, né? O vetor de onda dele, que ele também é partícula onda, como o elétron, tá? O movimento dele é contrário ao movimento do elétron. Tá? Como que a gente vê isso aqui? Ó? Vamos pensar, sabe aqueles níveis que tem uma bolha de ar dentro de um líquido e a gente coloca para ver se o móvel está nivelado, se a parede está nivelada, e aí aquela bolinha de ar anda para um lado, anda para o outro. Quando a água vai para cima dela, ela vai para o outro lado. Né? Então, o movimento é contrário. Né? É a mesma coisa que acontece aqui. Se o buraco se mover para lá, é porque o elétron está se movendo para lá. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um elétron aqui. Ó. Na hora que o elétron vem para cá, ele vai deixar o estado vazio aqui e vai preencher isso. Então, esse estado vazio é como se tivesse vindo para cá. Tá? Então, o vetor de onda do buraco é contrário ao vetor de onda do elétron. O elétron vai para um lado, a lacuna vai para o outro. Tá? A gente pode chamar de buraco, pode chamar de lacuna. Tá? Aqui a gente vai abreviar como H-hole em inglês. Certo? E a energia, né? Qual é a energia da lacuna, certo? Quando a gente olha aqui, ó, né? E eu pego um elétron daqui para cá, eu aumentei a energia do elétron para ele vir para cá, tá certo? Tive que fornecer energia para ele vir daqui para cá, tá? Agora, a lacuna que ficou aqui, tá? A gente fala o mais alto ponto da banda de valência, mas, na verdade, é a menor energia para a lacuna. A energia da lacuna vai crescer no sentido contrário. Como que a gente pode ver isso? A gente pode pensar numa piscina onde tem uma bola na superfície. Né? Essa bola na superfície representa a lacuna. Então, a menor energia para a bola, a piscina, é aqui em cima. Se você quiser levar a bola lá para o fundo da piscina, você vai ter que fazer força e empurrar ela lá para dentro. Ou seja, você vai ter que dar energia para a bola entrar no fundo da piscina, certo? É a mesma coisa com a lacuna. Ela flutua, tá certo? Então, a menor energia é em cima e a maior energia é mais para baixo. Tá? Entenderam aqui? Então, a energia é sempre contrária do elétron também. Tá? Essas definições são importantes, porque depois, quando a gente for fazer junção, trabalhar com os diodos, com os transistores, o movimento dessa aqui, partícula, e dessa elétron, eles vão ser importantes. Os dois são importantes para funcionar um dispositivo eletrônico. Só que um vai se movimentar num sentido, o outro no outro sentido, e a gente vai precisar saber exatamente o que está acontecendo. Tá? Então, essas definições são importantes. Outra coisa muito, muito, muito importante. A lacuna só existe na banda de valência. Aqui não tem lacuna. Tá? Lacuna é um estado vazio. Então, imagine, se isso aqui fosse um semicondutor a 0K, esse elétron ia estar aqui, aqui não ia ter nada.
tá? Esse nada que a gente tem aqui não são lacunas, tá? Lacunas são espaços onde existia um elétron, um estado quântico, existia um elétron lá, e esse elétron foi removido para outro lugar, tá? Então, as lacunas só existem na banda de valência, certo? Elas não existem aqui na banda de condução. Essa parte é importante. Bom, outra definição, né? Devido à diferença nas energias que o elétron sente quando ele está andando dentro do cristal, se ele sai do ponto gama aqui e vem para o ponto X, ele vai ver uma certa quantidade de átomos. Se ele sai do ponto gama e vem para o ponto U, a densidade de átomos vai ser diferente. Se ele vem do gama para o L, também é diferente, tá? Então, o movimento do elétron em X, Y e Z, aqui, tá certo? Vai depender de quantas partículas ele vai encontrar no caminho, né? Ou se ele vai ser atraído, ou se ele vai ser repelido, né? A velocidade dele, o movimento dele aqui dentro é diferente, dependendo da direção que ele anda, né? E isso, no nosso caso aqui, vai ser mostrado como ele tendo uma massa que já não é mais a massa dele, mas é uma massa que a gente vai chamar de massa efetiva, certo? Então, o elétron vai se mover dentro do material com uma massa que é diferente da massa dele em repouso, aquele 9,1, 10 a menos 31 quilogramas, tá? Porque ele vai se sentir mais magro, mais gordo lá dentro do cristal, dependendo da direção que ele está andando, tá? Então, vamos ver, vamos tentar definir aqui essa massa efetiva agora. Então, a gente já viu que o elétron é um pacote de ondas e que ele tem uma velocidade de grupo, que está associada com a frequência angular e o vetor de onda k, e ele tem essa energia, né? E igual a hν, lembrando que h cortado é h sobre 2π e ômega sobre 2π é μ, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que E igual a hν, certo? Se eu derivar agora isso daqui em relação a k, dE de k, tá certo? Eu vou ficar com essa expressão aqui, H cortado VG, porque é d ômega dk. D ômega dk é a velocidade de grupo, tá? Se a gente aplicar uma força agora, né, nesse elétron, a força elétrica, o campo elétrico, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai variar a energia dele, né, enquanto ele está andando num certo espaço aqui, tá? A gente sabe que a derivada do momento em relação ao tempo é definido como a força. Isso vem da mecânica clássica, tá? Força igual a dp dt, tá? Porque força é massa vezes aceleração, momento é mv. Então, a gente vai derivar dv dt é espaço, é aceleração, desculpe, tá? E a gente tem a massa ainda que ficou pro lado de fora. Então, massa vezes aceleração igual a força, tá? Só que aqui na quântica, o nosso momento, ele é h cortado k. Tá? Então, vou ter que substituir aqui, ó. Tá? Então, derivando a energia em relação a x agora, né? Eu chego nessa expressão aqui, tá bom? E a gente pode rearranjar aqui. No lugar de dx, a gente sabe, velocidade é espaço sobre tempo, dv dt, dx dt, tá? Então, a velocidade de grupo aqui, a gente vai substituir. E a gente chega na equação de Newton, massa vezes aceleração, né? Só que aqui agora é escrita, né, para o caso do elétron, tá? H cortado, dk, dt. Tá? Então, a força aqui continua a mesma coisa. Isso aqui é massa vezes aceleração, tá? Então, a rede não afeta essa equação aqui de força, tá? A rede cristalina, né, do elétron, tá? Continua sendo a variação do momento, dp dt, tá?
O que ela vai alterar, a rede, tá? Vai ser a dependência com a energia, da energia com o momento. Tá? Então, a gente tem aceleração, a derivada de velocidade sobre tempo. Aí eu vou pegar esse VG que eu tinha aqui, escrito em termos de energia. Cadê? Opa, muito. Tá? Pegar esse VG, dE, dK, sobre H cortado, tá? E vou derivar dV em relação ao tempo. Ele vai aparecer o que? Nessa derivada aqui, da velocidade, vai aparecer essa derivada segunda da energia em relação a K. Tá? Aí a gente vai substituir, a gente sabe que força é massa vezes aceleração, né? Então, a força está aqui, vou escrever força, vou escrever aceleração com esse termo, né? E vou isolar a massa dessa expressão aqui. Então, a massa ficou escrita assim, H cortado ao quadrado, divididos pela derivada parcial segunda da energia em relação a K. Tá? O que é essa derivada segunda de energia em relação a K? Isso é a inclinação dessa banda. Ela me dá a inclinação dessa banda. Tá? Ou a inclinação dessa banda. É a tangente que vai passar aqui para medir a inclinação da banda. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui agora, né? A gente sempre falou que a massa era um escalar. Mas aqui, ele está em função desse vetor de onda K. O K está grifado aqui em negrito, porque ele é o vetor de onda. Né? Então, essa massa aqui agora, ela não é mais um escalar, mas ela vai ser uma grandeza tensorial, porque ela vai depender do vetor K. Tá? Então, se você andar na direção X, Y, Z, aqui, você vai ter um valor da massa efetiva. Tá? Esse vetor aqui, esse tensor, ele vai ter uma massa em kxx, kxy, kxz. Tá? kx, kyx, kyy, kyz, kzx, kzy, kzz. Tá? São nove grandezas aqui no tensor. Tá? Bom, e aí a massa efetiva, então, agora é dada por essa expressão aqui. Tá? Então, vou ter que derivar duas vezes a energia em relação a K para saber qual é a massa do elétron naquela energia. Então, vamos ver aqui, ó. Nessa energia aqui, tá? Qual é a massa do elétron quando ele estiver na banda de condução? Eu vou derivar, que é a derivada segunda, vai me dar a inclinação aqui. Mas qual energia que eu vou derivar? Tá? A gente viu que o elétron, dentro do material, ele tem uma região onde ele é um elétron livre. Então, vamos calcular qual é a massa efetiva, tá, do elétron livre. Como que a gente calcula? Vai ter que colocar a energia aqui, aquela energia do elétron livre que a gente viu no capítulo 2, que é exatamente essa aqui, ó. H cortado, K ao quadrado sobre 2m. Isso aqui é a energia do elétron livre. Então, eu vou derivar uma vez em relação a K, duas vezes em relação a K. Tá? Derivando isso aqui, duas vezes em relação a K, eu fico com H cortado M. E eu volto nessa equação aqui, coloco H cortado divididos por M. H cortado com H cortado some e eu vou ficar com a massa efetiva igual à massa do elétron. Claro, o elétron está livre, ó, pessoal. Ele não está preso em lugar nenhum. A energia dele aqui, ela é um contínuo de energia, não é quantizada, e a massa dele, então, efetiva é igual à massa do elétron mesmo.
tá? Agora, se ele estiver dentro de uma banda de energia, ele já está confinado. Aí a gente vai ter que conhecer qual é a energia do elétron lá dentro, para derivar em relação a K, para achar um valor aqui, tá? Vai ser uma constante vezes a massa do elétron normal, que vai aparecer aqui. Então, vai aparecer, por exemplo, 0,4 m, 0,6 m, tá? Os valores são diferentes aqui, porque depende da energia do elétron lá dentro, tá? Com esse valor de K aqui. Então, se o elétron anda para um lado, ele tem uma energia, se ele anda para o outro lado, ele tem outra energia dentro do cristal, tá? Se ele tem energias diferentes, momentos diferentes, ele vai ter massa também diferente, certo? Todo mundo entendeu até aqui? Sim? Tá, então vamos continuar. Bom, a gente viu então que essa relação, essa derivada segunda em relação a K, me dá a inclinação da banda, tá? Então, se a gente tiver um material que tem essa relação aqui de energia em função de K, com várias bandas de energia, lembra, eu falei para vocês, a gente só vai contar a mais baixa de condução e a mais alta de valência. Mas não quer dizer que não existam outras bandas, tá? Então, existem várias. Normalmente, tá, a banda de condução, tá? Ela é mais fechada, tá? Aqui, com uma inclinação maior aqui, do que as bandas aqui na valência, tá certo? Então, vamos ver. A inclinação, esse V é de valência. A inclinação da banda de valência, tá? É menor do que essa inclinação na banda de condução, tá? Então, o que acontece? A massa do portador na banda de valência, se esse número aqui é pequeno, e a massa efetiva é inversamente proporcional a esse valor, isso está me dizendo que a massa aqui do portador é maior do que a massa do portador quando ele está nessa banda de condução, né? Então, quando o elétron passa da banda de valência para a banda de condução, ele emagrece, tá? E aí ele tem uma mobilidade maior, pode se mover melhor, tá? Isso aqui a gente vai ver também, é um efeito importante quando a gente for ver o diodo GAN, a relação da inclinação das bandas com a massa do portador, tá? Então, aqui embaixo, tá? Eu só botei essas outras aqui para mostrar para vocês que podem ter várias bandas de valência, tá? E a gente também pode ter várias bandas de condução associadas aqui. A gente só está pegando sempre as mais baixas, tá? No caso das lacunas, tá? A diferença é maior, né? Então, tem uma banda de valência bem aberta e uma banda um pouco mais estreita. Então, a gente vai chamar uma de buracos pesados e outros de buracos leves, tá? A gente não vai fazer essa diferença no nosso trabalho, tá? A gente vai ter só lacunas e pronto, buracos e pronto, tá? Mas só para vocês saberem que dependendo da inclinação, da variação da energia, eles podem ser leves ou podem ser pesados, tá? Na maior parte dos materiais, dos semicondutores e tudo, a massa da lacuna, a efetiva, sempre vai ser maior do que a massa do elétron efetiva, tá? No caso do elétron livre, as massas são iguais, tá? Mas como a gente tem essa definição de lacuna quando está dentro do cristal, tá? A gente tem essa diferença. A lacuna é mais pesada do que o elétron, tá bom? Vamos lá. Ops, passei demais. Tá? Bom, o semicondutor intrínseco é aquele material puro, né, que não tem impurezas, não tem defeito, é um cristal perfeito, tá? Mas ele não serve muito
para a gente fazer um dispositivo eletrônico, né? Por quê? Como ele tem um gap pequeno, mesmo que os elétrons estejam lá, volte e meia eles voltam para cá. Então, a gente não tem uma quantidade fixa, tá, de elétrons como portadores aqui, e o que vai acontecer é que a condutividade do material vai ficar mudando o tempo inteiro. Se esfriou um pouquinho, se esquentou um pouco, a gente tem uma quantidade maior de elétrons, se esfriar tem menos elétrons, né? E eles são sempre criados aos pares, então vai ter um movimento para um sentido, outro movimento para o outro, a gente pode ter uma compensação muito grande aqui de movimentos, né? E aí as cargas, o material não vai servir muito bem para a gente, tá? Fica faltando aquele movimento de cargas conduzindo eletricidade, etc. Tá? Nesse caso aqui, então, para o semicondutor intrínseco, tá? A quantidade de portadores, a gente vai chamar par elétron buraco, porque sempre que um elétron sai daqui, ele deixa uma lacuna, então isso aqui é um par elétron buraco. Mais para frente, em física, a gente vai estudar isso aqui como sendo um exciton, tá? A gente não vai ver aqui, mas esse par elétron buraco ligado eletrostaticamente dessa forma é um exciton. Tá? Isso aqui é crucial para a célula solar funcionar, né? E que a gente consiga separar esses pares elétron para um lado e lacuna para o outro, para ter um potencial. Tá? Então, isso aqui é chamado EHP, par elétron buraco. Tá? Como eles são gerados aos pares, a quantidade de elétrons que eu vou colocar aqui é igual à quantidade de lacunas. Essa quantidade eu vou chamar de concentração de portadores. Então, a concentração de elétrons por centímetro cúbico no meu material vai ser igual à concentração de lacunas, buracos por centímetro cúbico. No caso do semicondutor intrínseco, porque eles são criados aos pares, tá? Então, concentração de N, concentração P são iguais, por isso eu posso escrever eles como uma constante aqui, ó, NI, tá? A gente vai ver daqui a pouco que esse NI aqui, ele é função do tamanho do gap e função da temperatura, tá? No caso, energia térmica. Bom? Então, eles são iguais, são aos pares. Bom, se esse material não serve muito para a gente, né, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que aumentar o número de portadores aqui ou aqui, de alguma forma, para eu ter um dispositivo eletrônico que funcione melhor. Tá? Para isso, a gente vai fazer o que a gente chama de dopagem do material. E esses materiais dopados são chamados semicondutores extrínsecos. Tá? Então, a introdução proposital de impurezas no cristal é chamado de dopagem. Tá? E isso serve para quê? Para variar a condutividade do semicondutor. Tá? Para a gente ter uma mobilidade maior de elétrons, uma concentração maior de elétrons, uma concentração maior de lacunas. Tá? Como é feita essa dopagem? Tá? Vamos supor que essas bolinhas brancas aqui, ó, tá? Sejam os sítios, né, os lugares do silício. Né? O silício ele está na parte 4 da tabela, então ele faz 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. Os outros átomos do silício. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 elétrons na valência. Então ele faz 4 ligações. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, no lugar de um átomo de silício aqui, vou colocar um átomo de arsênio. Tá? Então, é uma impureza proposital no cristal. Eu estou dopando o meu material. O átomo de arsênio, ele está na coluna 5. Tá? O átomo de arsênio está na coluna 5 da tabela periódica. Certo? Então, ele tem 5 elétrons. E o silício tem 4 elétrons. Então, ele consegue fazer as 4 ligações com o silício, mas fica sobrando um elétron. Certo? Ficou sobrando um elétron. Ele fez as 4 ligações e ficou sobrando um elétron. Então, quando isso aqui acontece, a gente fala que esse material
é um doador de elétrons. Então, ele está doando um elétron aqui para a rede do silício. Né? Se eu colocar mais e mais arsênios, mais e mais elétrons eu vou doar. Esses elétrons são materiais N, negativos. Tá? Então, com essa dopagem, eu falo, dopei o meu material tipo N. Coloquei mais elétrons no material. Tá? Na temperatura de 0K, tá certo? Esse elétron ainda pertence ao arsênio, ele fica bem grudadinho aqui e ele não funciona como condutor. À medida que vai aumentando a temperatura, esse elétron vai ser jogado lá para a banda de condução. Aí a gente vai ver isso mais tarde. Bom? Agora, se em vez de eu colocar um átomo com 5 elétrons no silício, que é 4, eu coloco um átomo que só tem 3 elétrons. É o caso do galho, ele está no grupo 3 da tabela periódica. Então, o galho vai ter que fazer uma ligação aqui com o silício. Só que ele vai fazer 3 ligações só, porque ele só tem 3 elétrons. Para ele ligar um 4, ele vai ter que pegar um elétron do silício. Na hora que ele tira um elétron do silício, o que fica no lugar do elétron? A gente já viu, quando o elétron sai do lugar, fica no lugar uma lacuna. Tá? Então, nesse caso, a gente vai chamar o galho de um aceitador. Ele aceita elétrons. Ou a gente pode dizer que ele é um doador de lacunas. Tá? Então, o silício, que antes era neutro, tinha 4 ligações, agora ele vai receber uma lacuna. Tá? Então, é como se ele tivesse perdido um elétron. Então, o número de lacunas que eu tenho no meu material vai aumentar, e eu digo que isso daqui é uma dopagem do tipo P. Então, vão existir mais lacunas no material do que elétrons, tipo P. Se existirem mais elétrons do que lacunas, é um material tipo N, tá? A gente não faz isso aqui tudo junto, tá? Ou a gente dopa desse jeito, ou a gente dopa desse jeito, tá? Aqui tá junto só para explicação para vocês. Mas vocês podem passar uma linha aqui, ó, falar, esse material daqui é o material dopado tipo N, e daqui para cá é o material dopado tipo P, tá? A gente não bota arsênio e galho junto, para dopar junto a mesma estrutura, porque pode dar, não vai funcionar nada, tá? Como que a gente chama esses portadores, então? Nesse caso aqui, que eu vou ter mais elétrons, tipo N, se eu tiver mais elétrons, os elétrons vão ser chamados de portadores majoritários. Tá? E se eu tenho menos lacunas aqui, eles vão chamar portadores minoritários. No caso do material tipo P, aqui, eu vou ter mais lacunas, então o P é majoritário e o N é minoritário. Tá? Essa diferença majoritários e minoritários vai ser importante também quando a gente for falar de junção, porque tem dispositivos que funcionam com portadores majoritários e tem dispositivos eletrônicos que funcionam com portadores minoritários. Tá? Então, a gente tem que saber bem a diferença aqui. Tá? Então, se o material tiver dopado tipo N, os elétrons são majoritários, e os portadores P, que por acaso existirem aqui dentro, vão ser chamados de minoritários. Tá? Entendido até aqui? Tá. Agora a gente vai ver como que fica o nível de energia, né, as bandas de energia, com a introdução dessas impurezas. Tá? Quando eu coloco um material doador, uma impureza do tipo N, elétrons, tá? Esse átomo aqui, ele vai aparecer dentro da banda de condução, em níveis discretos de energia, num lugar muito próximo da banda de condução. Tá? Então, aqui eu vou ficar com os átomos de arsênio, tá? Dentro do meu material, que é o silício, que é essa banda de valência e essa banda de condução. Tá?
Aí você vai falar, professor, mas aqui na energia do gap não pode ter elétrons. Não pode se fosse do material silício. Mas se é de um material dopante, ele pode ter energias aqui dentro do gap, porque ele é outro material. O gap dele é diferente, certo? O nível de energia dele é diferente. Então, aqui eu tenho os átomos de arsênio. Na temperatura de 0K, 0 Kelvin, esses átomos de arsênio permanecem com os 5 elétrons dele. Ele fez as ligações lá com o silício, mas o quinto elétron, aquele que está solto aqui, ele permanece muito ligado ainda no arsênio, se a temperatura for de 0K. Tá? Então, o átomo que eu tenho aqui, eu vou chamar de um átomo neutro. Ele está completo, ele tem os 5 elétrons. Então, eu vou chamar de D0, ó, um átomo neutro. Tá? Mas agora eu vou aumentar um pouco a temperatura e vou fornecer uma energia aqui, tá? Que eu vou chamar energia de doador ou energia de ionização do átomo. Tá? E aqueles elétrons que estavam bem grudados aqui agora no átomo, eles vão ser jogados, né, para a banda de condução aqui do silício. Tá? Porque essa energia aqui é muito pequena. Então, eu forneci um pouquinho de energia, o elétron que estava bem solto veio para cá. Tá? Então, eu tinha um átomo doador neutro, com esse bolinha zero, forneci uma energia para ele e criei. Aqui está faltando um negativo, tá? Aqui é negativo. Se eu tiro, desculpa, é positivo, né? Se eu tiro um elétron de um átomo neutro, eu tirei o elétron, ele vai ficar um íon positivo, tá? Então, esse aqui é D+, tá? Então, fiquei com o átomo doador agora, ionizado positivamente, mais um elétron na banda de condução. Tá? Esse é o mecanismo da dopagem, tá certo? Se eu tivesse um nível de dopagem mais perto da banda de condução, eu ia precisar de menor energia para jogar os elétrons para lá, tá? Mas isso aqui é tão pequeno que na energia, na temperatura ambiente, todos os átomos que eu coloquei aqui vão ser ionizados, ou seja, vão jogar os elétrons deles lá para cima, tá? Então, todos os átomos vão ser ionizados. Agora, se em vez de dopar tipo N, eu resolvo dopar tipo P, tá? Então, eu vou pegar um elétron do silício e vai sobrar uma lacuna, tá? A 0K, esse átomo que aparece aqui, ele também é neutro, tá? Porque ele não pegou elétron ainda, não liberou a lacuna lá para o material, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a energia da banda de valência, tá? A gente vai ter uma energia que eu vou ter que fornecer para o átomo aqui, para o elétron vir para cá, para ficar uma lacuna, tá? Mas o átomo aceitador, a 0K, ainda é neutro. Então, eu tenho um aceitador zero aqui, ele é neutro. Tá? O que vai acontecer na hora que eu fornecer energia? Aqui tem aquela lacuna que está sobrando. Quando eu forneço energia, um elétron vai sair daqui e vai preencher aquela lacuna. Tá? Se o elétron saiu, o que ficou aqui? Ficou uma lacuna. Tá? É o que a gente está fazendo por duas linhas, né? Ou seja, a banda de valência aqui, menos um elétron, é o que a gente chama de lacuna, tá? O estado, né? E se eu coloquei um elétron aqui, esses átomos aceitadores agora vão ficar ionizados negativamente, porque eles eram neutros, né? Mas eu coloquei mais um elétron. Então, ele vai ficar ionizado negativamente, tá? É isso aqui que funciona na banda do diagrama de bandas do semicondutor, né? Então, os níveis doadores sempre vão estar próximos da banda de condução e os níveis aceitadores vão estar sempre próximos da banda de valência, tá? Então, esses aqui doam lacunas e esses aqui doam elétrons, tá?
Doar lacuna é a mesma coisa que pegar elétrons do material, porque você tira elétrons daqui e aqui fica cheio de lacunas, certo? Entendido até aqui? Tá, vamos continuar então. Aqui é só um exemplo, tá? Dessa. Não sei nem por que eu coloquei esse slide aqui, mas vamos lá, tá? A gente pode fazer estruturas de diferentes formas, né? Com aquela técnica de MBE que eu mostrei para vocês lá no primeiro capítulo, tá? Crescimento de camada por camada e tal, tá? A ideia, né, aqui a gente tem um material semicondutor, tá, com um gap de 1,85 eletronvolts, é o arseneto de galho e alumínio. Tá? Aqui a gente tem um outro material, que é o arseneto de galho. Ele tem uma energia de gap menor, 1,43 eletronvolts. Então, eles são crescidos por camadas. Então, eu vou criando camada de AL de AS, camada de AL de AS, chega num ponto que eu resolvo parar de depositar o alumínio junto com o GAS e deposito só GAS, tá? Eu vou formar uma camada de arseneto de galho aqui. E ele tem essa diferença aqui nas energias do gap. E deixo lá crescer uma certa quantidade de camadas para ter uma certa largura aqui no poço, tá? E depois abro o alumínio de volta e cresço o resto aqui em arseneto de galho e alumínio, tá? Por que eu fiz essa estrutura? Né? Esse tamanho de gap do GAS, 1,43 eletronvolts, se ele não tivesse dentro do poço, tá? Ele seria alguma coisa daquele tipo do gap direto. Cadê ele? Aqui, ó, tá? Do gap direto. Então, os elétrons que eu jogo para lá decaem e emitem uma energia nessa região aqui. Se eu quisesse que o arseneto de galho funcionasse bem como um LED emissor de luz, tá? Não basta eu jogar o elétron para lá e ele vir para cá. Por quê? Porque o tamanho dessa energia aqui do gap do GAS, aquele 1,43 que a gente tem aqui, tá? A luz emitida é no infravermelho. A gente não enxerga. Tá? Então, ele não serviria para fazer um dispositivo emissor de luz. Tá? Ele é bom para um sensor de infravermelho, por exemplo. Tá? Mas para emitir luz, não. Então, a gente coloca ele ensanduichado entre esses dois materiais que têm energia de gap maiores e forma aquele poço quântico que a gente já viu. Só que esse aqui é finito, ó, tá? A gente viu o poço quântico infinito. Mas quando a gente tem o poço quântico, a gente sabe que as energias do elétron dentro dele são discretas, tá? Então, eu vou ter uma energia aqui, se o poço for subindo, né? A gente vai tendo energias discretas em lugares proibidos para o elétron, certo? Então, eu construí um poço aqui, onde eu tenho a primeira energia do elétron nesse ponto, não mais aqui no fundo da banda, tá? E essa diferença de energia aqui, ó, de E1 até aqui a banda de valência, tá? Corresponde a uma energia com comprimento de onda no vermelho. Então, isso daqui agora vai emitir luz no vermelho e eu vou ter um LED bem certinho aqui, tá? Que eu vou conseguir ver pelo menos a luz que ele está emitindo, certo? Se eu jogar elétrons mais para cima, a energia fica maior, eu posso mudar essa luz que ele está emitindo. Como que eu jogo essa energia mais para cima? Afinando o poço, né? A gente afina o poço, deixa ele mais fino, a energia vai mais para cima. Tá? Pode falar. Professor, eu não entendi como é que é a emissão da luz vermelha aqui do gado. Tem como explicar de novo? Tem, vou falar outra vez. Vai. Método Kumon, materiais elétricos e magnéticos. Vamos lá. Quando a gente coloca um elétron dentro de um poço periódico, a gente viu no capítulo 2, tá certo? O que acontece com os níveis de energia dele? Não vão ser mais contínuos,
né? Vão ser níveis discretos, tá? Então, quando a gente está falando só da banda de condução, deixa eu ver, ó, vamos lá. Pode ser essa, pode ser essa. Quando a gente está falando só dessa banda aqui, sem impulso nenhum, nada, o elétron pode estar aqui, pode estar em qualquer energia aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro ele é um elétron livre. Tá? Então, ele pode pegar qualquer energia. Mas na hora que você faz o poço quântico, né, e fecha o elétron dentro de um poço, as energias que ele pode pegar são só energias discretas. Então, ele não pode estar aqui no fundo da banda quando você tiver uma estrutura desse tipo aqui, em forma de poço. Tá? Se esse poço for muito largo, ele pode estar até mais embaixo aqui a energia dele. Tá? Mas ele nunca vai estar no zero aqui de energia, ele sempre vai ter um valor discreto. E ele vai poder ir para uma energia mais alta, e mais alta, mais alta, mas vai ter estados que são proibidos para ele. Tá? Então, quando ele tiver na energia dele aqui, E1, fiz um poço, né? Eu quero que o LED seja vermelho. Então, eu fiz um poço aqui com 50 angstrom, porque eu já sei que se eu botar 50 angstrom de largura, o nível de energia vai estar nesse ponto, e essa diferença daqui para cá vai dar uma energia compatível com o vermelho. Energia igual a HNI, lembra? Ou HC sobre lambda. Tá? Então, a gente tem a energia, a gente tem o H que a gente conhece, C, velocidade da luz, pode calcular o comprimento de onda. E o comprimento de onda está associado sempre a uma cor. A frequência é sempre associada a uma cor. Tá? Então, com essa energia E1 aqui, tá? Eu tenho a cor vermelha. Se fosse mais para cima ou mais para baixo, eu ia mudar essa cor aqui, porque eu ia mudar a frequência. Tá? Entendido? Entendi, professor. Obrigado. Nada. Bom, isso aqui, gente, a gente vai deixar para a próxima aula. Tá? Essa parte da concentração dos portadores. Alguém tem alguma dúvida aqui dessa aula? Não? Então tá bom, gente. A lista de exercícios, então, é hoje até às 8 horas. Lembrando que quem não fez tem aquela correção no exercício 2, né? É 5.890 angstroms, tá? Não tem vírgula, é 5.890. Né? Aquela vírgula lá está dando confusão. Oi? A lista não é para quarta? Não, é para hoje. Quando que eu dei aula? Foi quarta. A gente começou esse capítulo aqui, né? Tá certo, gente, desculpe, é quarta-feira, é verdade, né? Eu estou fazendo confusão, é quarta, né? O que o outro... Você ficou nervoso? É porque tem gente que já me entregou a lista, por isso que eu pensei que era hoje. Mas até eu fiquei feliz, porque daí eu só preciso corrigir na quarta-feira, não preciso corrigir hoje. Vou ter folga de tarde. Tá bom? Então, pessoal, até quarta-feira, né? E a lista até as 8 da quarta-feira. Desculpem, é isso mesmo. Né? Mais perguntas? Não?